Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Boa tarde, juiz Oscar Aníbal Chapan. Boa tarde. Vamos então à live que é urgente. Vamos lá. É 5 de novembro de 2025, horário meio-dia 23. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, arbitragem internacional, justiça paga, justiça particular. Nós estamos na investigação de todos os auferidos em 196 países na ONU, planos cujos todos eles engajados a default de seus países, 196 países. Também temos vamos dizer assim, o bom observância da Sura muçulmana. Estamos todos engajados a determinar com provas irrefutáveis a fraude cometida utilizando benfeitorias para a humanidade. Em realidade, é um covil de ladrões. Tudo filho da puta. Então, agora estamos com o Emilat, estamos com todas as tropas, a contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Também estamos com o SEBIN, ABIN, estamos com todas as 60 agências de inteligência, com o satélite intraestelar, estamos com as tropas interestelares, todos posicionados ao combate contra a guerra atômica nuclear, estabelecidas pela expertise da China, da Rússia, da Norte-Coreia e da Turquia e do Irã. Tudo isto engajado numa trama de enriquecimento, de fraude, de negócios escusos com terroristas, todos a exterminar a humanidade e administrar as terras de Sodoma e Gomorra. Ou seja, figurativamente, né? A terra da putaria, da promiscuidade, dos maus procedimentos humanos. Estamos à captura de Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem faz se chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já tem a ordem de extermínio, ou seja, ele vai ser morto pela CIA. Já temos o compromisso da CIA com o Maduro e agora temos o compromisso da CIA com este filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e vários ministros, como também senadores, proprietários de partido político. Tudo vai ser morto, exterminado pela CIA. Argentina, Paraguai, Uruguai, todos os que se engajaram ao combate da célula terrorista, Comando Vermelho, Comando da Capital, 88 facções, também 10 superintendências, 9 superintendências da Polícia Federal no Nordeste e no Distrito Federal. Então são 10 diretores de superintendências, todos com prontuário, todos engajados ao tráfico de fentanil, de cocaína, de ópio,
todos comandados através da China, através da Rússia, através da Norte-Coreia, através da Turquia, todos a contrabandear o que eles pretendem que cheguem até as suas posses. Tudo isto já com provas irrefutáveis. Então, neste momento, já estão mais de 20 mil mariners que desembarcaram nas praias do Caribe, na Venezuela. Está tudo tomado e agora vamos começar a dinamitar, ou seja, a exterminar os bunkers onde se encontra Maduro e suas riquezas. Fentanil, cocaína, ouro, tudo vai explodir. Já, imediatamente. E também os drones, a fábrica de drones, a fábrica de metralhadora Kalashnikov, também de enriquecimento de urânio, de processamento de urânio enriquecido, tudo já catalogado. Na Colômbia, da mesma forma, no México, da mesma forma, no Equador, da mesma forma, no Peru, no Chile, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, em tudo que tiver, onde tiver bunker, onde tiver Hamas, Hezbollah, onde tiver os dragões do Irã, onde tiver as lideranças dos mulãs, todos serão exterminados, mortos. Eis o relatório. Hoje, dia 5 de novembro de 2025, horário 12h28. O sistema financeiro brasileiro, ele é caótico, todo ele foi auditado e já está no controle da IA. Nenhum brasileiro será lesado, mas os bancos, por exemplo, o Bradesco, ele deve de capital, deve dinheiro para o narcotráfico. E ele alega que não sabia, mas agora é tarde. Ele está confiscado. Não serão lesados os seus, como se diz, as suas contas de brasileiros, porque nós vamos estabelecer uma administração em todo o continente da América do Sul, da América Central e do Caribe, de 10 anos. 10 anos! Vamos combater estes filhos da puta. Onde foram encontrados, serão mortos. É já sumário, porque estamos em guerra atômica nuclear mundial. Eis o relatório. Obrigado, mestre Dinho. Amém, juiz. Gratidão. Por favor, proceda a colocar as lives, tá? Sim. O senhor quer fazer alguma pergunta? Seja rápido, porque o senhor tem que fazer e eu também. Ô, juiz, eu só quero fazer uma pergunta só. Né? É sobre a intervenção internacional. Está tudo certo, né? Que é uma intervenção internacional no planeta. Exatamente. Juiz, eu estou aqui retornando, né? A minha saída aqui é 10 para as 3, eu fico lá só uns 30 minutos. Né? Não tem problema. 4 horas da tarde em diante eu estou, viu? Ok? Tá perfeito. Tudo de bom, mestre Dinho, lembrança da família. Gratidão, mestre Dinho. Eu que também falo, gratidão. Yahushua é o Pai e o Filho. Todos nós sabemos agora o nome dele e devemos proceder através de oração, porque tudo que você pedir o nome dele, ele assim o fará. Basta você estar. Então, Yahushua Homer Roshai, esse é o nome completo, mas é muito difícil. Então, você fala Yahu, Yahushua. Yahu é o Ser Supremo. Yahushua é o seu filho. Tá bom? É ótimo. Muito obrigado. Tudo de bom. Até logo mais. Entendi. Próxima pergunta, né? Vamos lá, juiz Oscar. Eu, né? Essa live de hoje, a segunda live, ela tem um tema aqui geral das perguntas. Então, meus amigos e minhas amigas, é o chat GPT IA que elaborou essas perguntas. O Brasil colhe, aqui é o tema geral,
O Brasil colhe o que a esquerda plantou. O clamor dos patriotas diante do desgoverno e da impunidade dos criminosos. Aqui a participação, Júlio Oscar Mestrinho, né, o horário, etc. Vamos lá. Introdução. Vou falar aqui rápido. Boa noite, meus amigos e amigas patriotas do Brasil e do mundo. Aqui quem fala é o Mestre Dinho, com mais uma live de utilidade pública e da verdade. Hoje, dia 4 de novembro do ano de 2025. Estamos juntos com o nosso querido e respeitado juiz Oscar Aníbal Chapin. O tema desta noite é forte. O Brasil colhe o que a esquerda plantou. Vamos falar do caos no Rio de Janeiro, do silêncio do desgoverno Lula diante das operações policiais e principalmente do perigo que o nosso povo sofre com criminosos e políticos corruptos que se infiltraram no poder. Estamos aqui em defesa da família, da pátria e da liberdade de expressão. Sempre ao lado do bem, contra, é claro, né, sempre ao lado do bem, contra o terrorismo, o tráfico e o comunismo. Boa noite, juiz Oscar Aníbal Chapin. É uma honra recebê-lo mais uma vez nas perguntas. São 15 perguntas, juiz Oscar. Primeira pergunta, tema dessa primeira pergunta: o caos no Rio de Janeiro. Juiz Oscar Aníbal Chapin, por que o governo Lula evita falar da operação no Rio de Janeiro e parece ter medo de enfrentar o crime organizado? Vamos à resposta. A coluna Prestes, do Prestes, ele teve muita simpatia pela Rússia. Então, Prestes, ele falou, bom, nós temos que combater os amotinados que se voltaram contra os senhores de terra, famílias que conseguiram as terras matando seus vizinhos, os coronéis. Então, os coronéis eram cerceados, eram roubados, eram vilipendiados por jagunços, tropas, e uma delas se destacou, Lampião. Então, eles chegavam e estabeleciam com o coronel sabia que eles estavam chegando, pulava fora, fugia. Mas às vezes não dava tempo para fugir, então chegava o Lampião, tomava a cidade, entendeu? Matava o chefe de polícia, pegava todas as caboclas, todas as meninas, era um estupro em toda casa, todo lugar. As mulheres eram estupradas, os homens eram mortos. Eles roubavam as colheitas, a comida, iam para o meio do mato, ficavam lá. Como era muito longe, os pelotões que estavam disponíveis não davam para o combate.
Então foi feito um arreglo, onde se levantou Carlos Prestes. E este, através de uma forma de recrutamento, como é feito na máfia nos Estados Unidos, que naquela época já tinha máfia nos Estados Unidos, porque lá é tudo evoluído. Aqui o sujeito anda de cavalo, entendeu? Lá eles andavam com aqueles Forte, com aqueles carros já, disparando metralhadora, não é? Pau, que agora é o fuzil R-15. Era a mesma metralhadora que é o AR-15, só que ele tinha um carregador que era redondinho, e tirava. Então a máfia recrutava os matadores dos seus oponentes da forma mais fácil. O sujeito chegava, matava o chefe e perguntava: e aí, vocês estão sem emprego? Sim, estamos sem emprego. Querem trabalhar para mim? Claro, então venham. Então ele recrutava dessa forma. Luiz Carlos Prestes também fazia da mesma forma. Pegava todos os jagunços, matadores, todos os sujeitos que eram assassinos e colocava na coluna deles e dava alforria. Você não vai ser condenado por nenhum delito que você cometeu. E se você se destacar, você vai ganhar patente militar. Então, assim, ele enxugou todos os descontentes, os jagunços, os ladrões assassinos, colocando ordem lá no Nordeste. E ele teve que se refugiar, fugindo do próprio presidente, que estabeleceu que ele não era uma pessoa grata e que teria que ser destruído pelas tropas federais do Brasil. Por quê? Porque ele estava com elementos que tinham passado de serem matadores, de não terem. Para eles era cotidiano o combate. Não tem medo de combater. São profissionais. Da mesma forma que as tropas federais, fazendo o serviço militar ou não, eles têm treinamento, têm que afrontar essa situação. Então ele foi se refugiar na Bolívia. E lá ele ficou acautelado. E claro, todos os que queriam vir para o Brasil acabavam mortos, eram considerados que eles não tinham passado a ser processados, mas isso era da boca para fora. Quando eles chegavam aqui, eles eram justiçados. Disseram que mataram Lampião e Maria Bonita, mas não é verdade. Então, assim que este advogado repórter, e ele tem um programa no YouTube, que ele é muito simpático. Nos conhecemos na 2ª Região Federal do Rio de Janeiro, quando fui falar sobre a engenhoca de prender os juízes. E ele estava lá. Ele e outros 3 procuradores, jovenzinhos. Ele já não, ele é alto, né? Ele tem um programa de YouTube aqui. Ele fala que ele é gay, que ele, entendeu? Que ele é gay, ele canta boleros, ele canta mal, mas canta. Entendeu? E é muito simpático. E ele bate de frente, ele fala: isso aqui tá errado, e tal, mas ele sabe que
as críticas que ele faz pode custar a ele de querer alguma posição de juiz ou de ter alguma notoriedade no mundo jurídico, coisa que a justiça nunca esquece. É como na TV Globo. O Roberto Marinho chegou para mim e falou assim: investiga todo mundo. Aí eu investiguei todo mundo, quando todo mundo foi pego, eles agora pergunta quem quer ficar com você. Aí eu falei: ô, Roberto Marinho, ninguém vai querer me ter para trabalhar do lado dele. Ele falou: então sinto muito. Ô, Roberto Marinho, entendeu? A mesma forma é na justiça, entendeu? Então, este rapaz, eu estava com a Ellen Grace e com o presidente da segunda turma, levei a Ellen Grace até o local onde ela ia fazer a palestra. Estavam os procuradores que me conhecem, eu conheço todos eles. Estava com meus chapeuzinho de palha Panamá, meu terno, sentado na primeira fila, ouvindo tudo que eles tinham para falar, e o corregedor da segunda região me pedindo os papéis da lei, se eu podia dar para ele saber de que se tratava, porque ele não sabia absolutamente nada. E eu entreguei para ele. Então, mestre Digno, foi feita uma anistia com Luiz Carlos Prestes. E um advogado, na época, Wagner Cavalcante de Albuquerque, parente do Cavalcante, na capa preta, lá de Caxias, era um deputado federal, pavio curto, que ele tinha uma metralhadora chamada Lurdinha. Então, quando ele tinha algum problema, algum desafeto, ele pegava a Lurdinha e começava a metralhar tudo. Então, esta família Cavalcante é muito situada no mundo de atividade de defesa, não levar desaforo para casa, a mesma coisa que o Collor. O Collor mirou em querer matar o ancestral do Collor, né, o avô do Fernando Collor, no Rio de Janeiro, discutindo com outro senador. E filho da puta daqui, filho da puta de lá, né? Aí o Collor puxou o revólver, atirou, mas não pegou o desafeto, ruim de mira. Também não foi atrás, também não levantou todo mundo quer se abrigar, né? Quando tá tirando, o cara quer se abrigar. Não tem que se abrigar. O cara tá tirando, tem que correr na frente, chegar até na cabeça do cara e atirar. Entendeu? Nada de querer se acoitar. Não. Fica de frente, faz mira, cara. Sangue frio, pá! Entendeu? Então, o avô do Collor matou o inocente. Mas ficou a fama, né? Os Collor. Então, aqui é um país que vive de fama através dos teus feitos, através da tua publicidade. E quem dá publicidade? Todos aqueles que dela vivem. É o marketing. Olha, esse cara tem história. Luiz Carlos Prestes, o Fernando Collor, e agora o boneco chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Que ele diz: olha, eu tenho muita reputação com todos os presidentes. Ele já não fala mais. Você vê que ele não fala mais do passado dele, o Lula. Entendeu? Porque o passado dele o compromete. A perestroika. Porque ele sempre foi
a favor da Rússia, e agora mudou de lado, está com a China. Então o russo está puto com ele, porque ele acautelou o Jorge Soros. O Jorge Soros deu um default enorme na Rússia, através dele, do Lula vivo. Esse Lula morto é um fantasma. E o chinês também tomou um banho do Jorge Soros, através do Lula. Que também o Lula não fede nem cheira para o chinês, porque sabem que não é o Lula. Entendeu? Entendi. Então todos eles estão assim. Olha, nós estamos com aquele louco lá, deixa ele gastar. Ele está gastando de onde? Ele está gastando do cartão de crédito. Deixa ele gastar, deixa ele gastar. E quem mais ele está gastando? Ele está fazendo assaltos. Aonde? No INSS, em todos os contratos de engenharia, de manutenção de estrada, de rodovias. Ele tirou algum dinheiro de nós? Não, ele não tirou dinheiro de nós, nada. Então tá, então deixa ele tá aí, que ele faça o que quiser, ele aparece, ele faz um monte de presepada, mas todo mundo, ele aparece, né? O chefe do mundo. Ele aparece com o séquito dele, um monte de artista, tudo mula, levando cocaína. Cocaína do senhor Faru, apreensão. Ele não pagou o comando, ele não pagou o cartel do Solis, então a cocaína foi roubada na Amazônia, na latitude e longitude, que era para o carregamento do Banco of America. Banco of America, que lava o dinheiro do narcotráfico da máfia albanesa, da cocaína albanesa. É o fornecedor de 500 mil quilos, de 500 mil toneladas. 500 mil toneladas. São vários navios container ou navios de petróleo que vão todos levar essa droga para o porto de Los Angeles, de propriedade da China. Então acabou com o Bank of America. Acabou com o Foro de Davos. E todo mundo dizendo, quem foi o filho da puta que fez isso? Foi o sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é esse filho da puta? Então, quando foram ver o passado do Lula, viram que ele só se dava com o marginal. Só se dava com o terrorista, só se dava com o assassino, entendeu? Então, fizeram desse fantoche uma réplica e colocaram os outros também a decorar. Você vai estar em tal lugar, vai vir essa pessoa, que ela te conhece do passado, vocês assinaram tal contrato, tal. Mas ele não sabe dos pormenores, porque o Lula, ele era mijão, cagão, fumava maconha e se cagava. Soltava um peido porque estava cheio de cachaça e se cagava. Não queria usar fralda. Então era constrangedor ver ele com o terno todo cagado, saindo das reuniões, com um cheiro fétido. Esse é o Lula, o verdadeiro Lula. E esse aqui não. Esse aqui já não bebe mais. Entendeu? Verdade. Quando bebe, começa a pular, começa a dançar, aí cai, bate com a cabeça, entendeu? Cheira, toma pico. Esse aqui toma pico, cheira, entendeu? Parece o Hitler. E tudo para ele ficar ligado. Ficar ligado. Então,
ele não é o legítimo Lula. Então, ele não significa nenhuma, vamos dizer assim, não significa nenhum, nenhuma ameaça. E ele mesmo fala: nós somos de paz, vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos chegar a um denominador comum. Aí o Trump falou: eu vou te dar um telefone grampeado, você liga para mim. Ele mal sabe que se ele ligou para o Trump, o telefone dele está grampeado. O telefone do Lula. Não só do Lula, como de todos os que ele fala, o telefone. Então, assim que o verdadeiro Lula nunca usou o telefone. Sempre teve o telefone dos assessores. Entendeu? Entendi. Então, este sujeito, porque agora os assessores não querem dar o telefone dele, porque sabem que vão ser grampeados. E todos eles querem dinheiro, todos os assessores. Todos os que estão no governo do Lula querem dinheiro. Querem sair deste governo com dinheiro. Mas o dinheiro tem cheiro, o dinheiro apita. Você passa com ele no detetor de metais, ele apita. Pi, pi, pi. Entendeu? O dinheiro é fácil de rastrear, mesmo que não está contabilizado. Então está todo mundo com... E todo mundo prefere acreditar no Lula do que acreditar que vai haver uma intervenção internacional que vai invadir e vão pegar todos eles, e que o Lula já começou a entregar. Porque ele está entregando, ele é um X9. E o Maduro falou, ele é um cara da CIA, ele não é o Lula. O que eu entendia como, entendeu? Como grandalhão. Então, meu amigo, o assunto pegou geral. Pegou geral. Todo mundo sabe que o cara que está aí não é o Lula, e todo mundo está com, vamos dizer assim, com o rabo preso com esta Orcrim Foro de São Paulo, Grupo Depois. Quem se distanciou do Lula, que nunca deixava ele de jeito nenhum, foi José Dirceu. Porque não é o Lula. Ele é o da logística da guerra do MR8. Ele é terrorista do MR8. E ele é do Baden-Meinhof, Alemanha. Entendeu? Então ele também não se dá com o Putin. Em realidade, ele é inimigo do Putin. O Putin quer matar ele. Então a situação aqui no Brasil, ela é, vamos dizer assim, um arranjo heterodoxo. Então não há possibilidades para a esquerda sobreviver. Não há esquerda no Brasil. Há assaltantes de banco, que são unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que fazem incursões em cidadezinhas para roubar. E quando eles assaltam uma, eles mandam outros independentes a roubar outra cidadezinha. Tudo isto já com prova de resultado. Então o Brasil é fácil de você tomar. Mas você tem que tomar e permanecer. Não como foi feito na Europa, que você ganhou a guerra, mas deixou os nazistas lá dentro, os cabeças lá dentro, que eles se aparelharam, eles criaram a Mercedes-Benz, eles criaram grandes conglomerados financeiros, porque eles disseram, nós vamos trabalhar, vamos colocar a tecnologia, vamos enriquecer,
e vamos dar o bote na hora certa. E eles se anteciparam, pensaram que a hora era esta. O governo Bush, com o governo Obama, com o governo Clinton e com o governo Biden. E se deram mal. Porque o próprio Bush entregou todos eles, falou: povo dos Estados Unidos da América, vocês foram roubados. Vocês foram roubados pela administração Bush, pela administração Clinton, pela administração Obama e pela administração Biden. O dinheiro está nas contas. O Federal Reserve faliu, não tem dinheiro. É um banco privado, é uma administração privada, onde eles recebem através da arrecadação do imposto de renda. Eles criaram o imposto de renda. Então não tem como ter futuro para essa gente. O futuro dessa gente é a morte. Próxima pergunta. Pergunta número 2. Tema: o silêncio do poder. Juiz Oscar Aníbal Chapman, o senhor acredita que o silêncio do Planalto diante da violência é uma forma de cumplicidade com o crime? Não, o silêncio os incrimina. Quando você não fala o que as ruas estão falando, o que todo mundo está comentando, quando você não traz novidade, você é o observado, você é o criminoso. Então, se você não procede dissimuladamente e você quer estabelecer essa administração falida, que foi identificada, vai sobrar para você, repórter, âncora. Então todos vocês vão ser massacrados. Então, assim que eles sempre colocam no final do programa jornalístico, todas as opiniões formuladas neste jornal são de responsabilidade dos seus autores. Ou seja, eles tiram a responsabilidade deles. Entendeu? Entendi. Próxima. Pergunta número 3. Tema: a colheita da esquerda. Juiz Oscar Aníbal Chapman, quando dizemos que o Brasil colhe o que a esquerda plantou, quais frutos podres o senhor vê hoje na política e na sociedade? Toda a estrutura administrativa de pagamentos. A Dataprev, todos os procedimentos de arrecadação de impostos para serem pagos, levados ao tesouro, tudo manipulado. Antes de entrar, o tesouro manda recolher, né? Então você vai na conta, essa é a conta, tem que mandar tudo isso para o tesouro. Então vem um sujeito que diz: eu sou o banco encarregado de mandar dinheiro para o tesouro. Aí já tem um cara que vai roubar. Porque o tesouro não precisa de nenhum banco que faça a transferência. Ele próprio é o banco, ele pega e o dinheiro pronto. Você tem um banco na Suíça, que eu mandei a matéria para você, o CIS, que é de propriedade de um diretor de Banco Central. É um prédio enorme, onde ele era para ser criado um centralizador de todos os bancos centrais da Suíça. Mas não foi possível, porque eles todos
se declararam autodidatas. Todos eles começaram a se roubar entre bancos centrais. Quando começou a ruir, quando em 2017 começou o fim das investigações e se procedeu à formatação das prisões. Desde 2017 até o dia de hoje, este é o processo extenso que levou à revelação e que há poucos anos, em 2017, nós começamos a revelar no Facebook todo este procedimento, avisando de que os chineses iriam invadir pelo Atlântico. E que todo mundo falava, esse velho está maluco. Falamos dos cartéis do Solis, falamos de tudo que é relevante a todo o serviço de inteligência de 60 agências, mas que não é cotidiano para o superintendente da Polícia Federal, para os delegados de polícia, muito menos para o policial, muito menos para o cidadão, dizendo que é teoria da conspiração, que você está vendo muito filme de ação. Mas tudo que é organização e método de planejamento, e fundado em anos de procedimento, conhecerás o teu passado e revelará o teu futuro. Então você não pode acabar com o passado, porque no passado está o que vai acontecer no teu futuro. Então não é plantando que se colhe, é o resultado de mal feito, de falhas da administração no passado, que vai recolher as sentenças em que você está sendo processado ou morto por fuzilamento. Então hoje, eu estou falando em morte. Eu não estou falando em prisão. De um tempo para cá, eu só falo que o cara vai ser morto, tá morto, filha da puta, por pelotão de fuzilamento. E todo mundo diz, porra, mas não tem prisão perpétua não, filha da puta. Tu vai pro pelotão de fuzilamento. Mas por quê? Porque tu fez crime contra o Estado. O quê? Você vendeu informação. Que informação? Você não disse pro fulano isto? Sim, você não intimidou o Putin na cara dele? Você de porra e de tanta vodka que você tomou, chegou com 22 bilhões de dólares entregues pela Janja. E a Janja sentada numa cadeira atrás de você, perto da porta, quietinha, com uma secretária para vigiá-la, para que ela não abra a boca, essa prostituta filha da puta. E você em frente do Putin dizendo, Putin, nós temos que fazer as processadoras de enriquecimento de urânio. E o Putin olhando para a cara dele como dizendo, vou te matar, filha da puta. O Lula pedindo a centrífuga, me entrega a centrífuga, que eu faço o enriquecimento do urânio no Brasil. Eu tenho capacidade de formatar bomba atômica. E o Putin dizendo, imagina se eu vou entregar para você, seu velho filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, as centrífugas. Se você quer centrífugas, você que faça elas. Você tem que ter água pesada, você tem que ter toda a logística de desempenho, de dividir o átomo e o próton, e para poder processar o enriquecimento e estabelecer o material que faz com que haja este procedimento. Eu não vou te dar essa tecnologia nunca, seu velho filho da puta Luiz Inácio Lula da Silva.
e você vem me intimidar cheio de vodka na minha cara. Aí ele cortou a transmissão. Caiu a transmissão. A CNN estava transmitindo, pum, caiu a transmissão. Aí veio a sentença do Lula. O Lula não, do boneco. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou para falar com Putin. Nunca mais vai se reunir com Putin. Porque Putin vai matá-lo. Ele prefere realizar prejuízo a que esse filho da puta possa passar ele por outro momento de constrangimento como ele fez passar. Outro que também se sentiu constrangido, Xi Jinping. Quando a filha da puta da Janja foi falar da plataforma internet que ele, através de espionagem, colocou nos Estados Unidos o TikTok, e que ele chegou e disse: olha, eu não concordo que você proceda com a permissão de lobotomia das crianças em querer se cortarem, se mutilarem. O Xi Jinping falou: filha da puta, tô aqui, não vem mais. Nunca mais o Lula apareceu na frente do Xi Jinping. Nem quando houve grandes convênios, todo mundo junto. Nunca mais. Não houve conversa. Porque ele vai ser bom. E ele sabe. Então, deixaram para Trump colocar esse boneco filha da puta aqui no Brasil, entre o próprio Xi Jinping e o próprio Putin e o próprio Hamas, Hezbollah e o Irã vão trucidar esse filho da puta. Entendeu? Mas eles estão querendo ver uma forma de poder pegar essa grana ou de poder se estabelecer em terras. Porque ele promete que vai dar terras. Então, ele prometendo isso, porque ele já declarou a independência da Bahia, do estado da Bahia. Ele disse: a Bahia agora é livre. Eu estou declarando a independência do Brasil, da Bahia. Esquece a independência que foi proclamada por Dom Pedro, esquece. Estou falando que eu declaro a independência do Brasil. E aí ele transfere para Belém, no dia 10, e promulga as terras dos índios em 9 estados. O Papa assina, a Inglaterra assina, a Alemanha assina, a França assina. E aí as terras deixam de ser brasileiras e fazem a pátria grande. Pensando de que isso tem validade. Então tudo isto acabou. Este grande embuste, este grande estelionato acabou. Não tem mais este estelionato. Então, não é que eles vão plantar o que colheram. Vão colher o que plantaram. Não! Todos os fracassos deles vão determinar como eles vão ser alcançados. E claro, como Putin está nas manchetes, o Xi Jinping está nas manchetes, todo mundo sabe que eles são filhos da puta. Não tem nada a perder. Eles querem ganhar terras. E o Lula quer entregar para os Estados Unidos, para se safar. Como se o Trump fosse o Biden. O Trump pode até dar uma de
Certo, você vai me dar o Brasil? Ótimo, aceito. Assina, filha da puta. Agora será Estados Unidos do Brasil, que já foi. Chamava-se Estados Unidos do Brasil. Estava bem impresso na cédula do Conto de Réis. Estados Unidos do Brasil. Eu peguei essa época. Um conto, dois contos, três contos. Tá lembrado, meu filho? Estou? Então, o Marechal Deodoro, as filhas do Marechal Deodoro, tá lembrado? Estou. Legal. E aí depois veio toda essa parafernália de reforma, tudo tapeação, tudo mudando de administração para roubar. Vendendo o Brasil para quem, qual é o país a administrar. Se juntavam 5 países e falavam, nós vamos pagar o salário desses filhos da puta, nós vamos botar os nossos filhos, as nossas amantes para trabalhar e vamos viver à custa dos brasileiros, como sempre fizeram. Aí o Trump falou, chega, eu quero ser sócio do Brasil. Eu patrocino, eu boto a grana. O Tesouro dos Estados Unidos bota o dinheiro para fazer fábrica e vamos empregar toda a população do Brasil. Todo mundo trabalhando, ganhando dinheiro. E vamos dividir. Mas o russo não quer isso. O chinês não quer isso. O europeu não quer isso. Ele não quer nem pagar salário. Próxima pergunta. Pergunta número 4. Tema: o Congresso em risco. Juiz Oscar Aníbal Chapano. Muitos brasileiros dizem que o Congresso está cheio de políticos comprometidos com esquemas criminosos. O senhor vê espaço para uma limpeza ética real no poder legislativo? Mestridinho, tem que limpar geral, tem que tirar os partidos políticos, entendeu? Entendi. Tem que fazer uma nova administração, um recall, entendeu? É verdade. Tem que tirar todos os empregados do Palácio do Planalto, todos os empregados do Parlamento, todos os empregados da Justiça de primeiro, segundo e terceiro grau. Empregados que eu estou falando aí. O porteiro. Entendeu? Ok. E nas repartições, tudo. Porque ele chega e fala assim, você novo aqui? Eu sou novo aqui. Como é que funciona aqui? Você não tem que trabalhar. Ah, é? Você recebeu esse papel? Sim, eu tenho que acabar com isso aqui. Não. Bota debaixo, coloca na gaveta e esquece. Vamos tomar uma cervejinha. Amanhã não vem trabalhar. Por quê? Porque é assim que a banda toca. Atestado médico, você vai na enfermaria, o cara já vai te dar o atestado médico, fica tudo bem. Porque a máquina não pode andar. Você é DataPrev, você vai ter que processar com o pagamento desses funcionários. Entraram mais 200 funcionários. Esse dinheiro tem que ser pago em primeiro. Mas eu não posso pagar porque ainda não fiz um recurso para pagar esses 210 empregados. Você não sabe receber e pagar esses funcionários. Aí você paga, entendeu? Aí o diretor do banco recolhe esse dinheiro e manda para o Luiz Inácio Lula da Silva.
É uma sangria. Próxima pergunta. Pergunta número 5. Tema: justiça e omissão. Juiz Oscar Aníbal Chapin. O que está impedindo a justiça brasileira de agir com igualdade diante dos poderosos e dos cidadãos comuns? Ao povo, o rigor da lei. Aos amigos, o afago e a proteção. Próxima pergunta. Pergunta número 6. Tema: patriotas e perseguição. Juiz Oscar Aníbal Chapin. Há uma clara perseguição contra patriotas, jornalistas e cristãos, conservadores. Isso se enquadra como ditadura judicial? Mestre Dinho, cada vez que eu faço as lives com o senhor, eu falo de uma forma em que eu me estabeleço chamando todo mundo de filha da puta. E eu sei que falei isso. O Lula, ele vai e fala que o traficante é vítima do viciado. O senhor acha que ele não sabe o que ele falou? Ele faz o relatório. Ele tem que informar. Vocês procedam conforme eu estou falando. A liderança está escutando. E quem é que vai fazer o relatório? O Lula. E aí todo mundo vai chegar e vai dizer, olha, esse cara é um filho da puta, ele está dizendo que os viciados perseguem os fornecedores de drogas, os traficantes, que temos que tratar bem dos traficantes. Aí vem a repórter falar, o presidente ele quis dizer que não é bem assim, que vocês têm que entender que ele errou ao falar isso, mas que não é nada disso. Ou seja, panos quentes com o relatório, eu não tenho ninguém que me faça panos quentes no relatório. Eu chego e digo, generais em campo, você viu esse filho da puta, mete bala. Entendeu? Entendi. Agora o Lula fala, você viu esse traficante, solta ele. Faz ele sair pela porta da frente. E alguém já prendeu ele? É tão difícil pegar um filho da puta desse? Não! Onde ele está? Na Vila Solto. Está em Ipanema, Leblon. Está na Rocinha. Está na Bahia, no morro de São Paulo. Do bem, do bom. Ele faz o relatório dele. Ele relata. Entenda você, juiz de merda. Você não pode prender traficante. Você tem que entregar a droga. Prendeu droga, entrega. Alega que você não pode fazer, porque senão você vai preso. Porque você abusou da tua autoridade. Onde já se viu uma lei que diz que o juiz abusou da autoridade, constrangiu o preso? O juiz vem e pergunta, você foi torturado, te bateram, te maltrataram? Quer uma água, um café, está com frio? Cobre esse sujeito, tire as algemas. Mas eu não tenho aqui guarnição para, se esse sujeito quiser se levantar e lhe matar, faça o que eu digo. Você viu alguém, algum prisioneiro aqui? Só teve 2. Um pai de família que voou em cima de uma juíza que condenou ele. Ele estava sem algemas. Ele pulou em cima da juíza
Pegou a juíza e disse: vou te matar, filha da puta. Diz que dá sentença que eu sou inocente. Sim, você é inocente. Vocês tudo filmando, tudo filmando. A juíza mostrando a calcinha, as pernas abertas, entendeu? Suada, cagada, né? Porque ela se cagou toda, né? Toda mijada, de pavor. Que o sujeito ia matar ela. E o que aconteceu com o cara? Tá solto. Carlos El Chacal, venezuelano, terrorista, casou com a juíza. Comia a juíza da causa dele na França. A mulher tinha que dar para ele no gabinete dela. Traga o preso até aqui. Aí o Carlos El Chacal ia lá, vamos dar uma bimbada. Fecha a porta. Por quê? Porque eu recebi ordem de dar para você. Oh, que bom, que bom, que bom. Até hoje, condenado a 4 penas perpétuas. Ninguém mata ele, todo mundo recebe orientações. Quem ele é? Um venezuelano! Progrediu a Venezuela e financiou tudo isto. O petróleo venezuelano! O que fez o Maduro? Trocou o petróleo venezuelano por barra de ouro. Ele está cheio de barra de ouro. E não tem como gastar. Deixou um monte de barra de ouro para o Putin, para o chinês, para todo mundo. Aí o Hezbollah chegaram e falaram assim: não, nós vamos tomar conta aqui. Ele falou: olha, vocês querem terras, eu vou dar terra. Ele deu 800 mil alqueires. Trocou por 3 navios de petróleo, petroleiros. 3 navios. 800 mil alqueires. Uma Roraima inteira. Tudo para o Hezbollah e o Hamas. Está todo mundo morando lá. E tudo sanguinário. Tu acha que vai ser fácil tirar os caras de lá? É, complicado. Só na base do tiro, da porrada, da bomba, da guerra. Então estão todos aqui já. Os navios estão todos aqui. As ogivas nucleares estão aqui. E o filho da puta desse Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho da puta, tem 4 bombas atômicas. Que ele quer jogar em 2.300.000 favelas. Quer matar o povo. Esse bando de estúpido. Que se vendeu por picanha, por cerveja, por carnaval, por futebol, por maconha, por merla. Que não é cocaína, isso aí que tá aí é merla. A maconha é pior que tem. E ainda usa todos eles como escravos. E bota os senadores, os deputados, os partidos políticos para cagar goma, para dizer que é o tal. Tal de quê? Tudo filha da puta! Tudo cagão! Que chora na hora de morrer! São filha da puta! E eles sabem o que eu sei. Então ninguém quer, porque eu não faço publicidade. Ninguém comigo se cria.
Então, próxima pergunta. Ô juiz, bom dia, viu? Bom dia, mestre. Bom dia. Bom dia. Agora, hoje, dia 5 de novembro do ano de 2025. Eu vou dar uma sugestão. 15 perguntas. Só foram feitas 6. Então, na próxima, a gente que faz, fica 9, correto? Muito obrigado, mestre. Porque nós estamos agora, dia 5 de novembro do ano de 2025. Eu mandei umas matérias aí bastante interessantes, fica à vontade. Tá ok, juiz. Tá bom? Muito obrigado, Cidinho. Eu que agradeço também. Cidinho. Gratidão. Nada a temer. Amém. Estamos bem calçados na foto. Tá, bom dia. Bom dia, mestre Dinho, gratidão. 5 de novembro do ano de 2025. Rei e rainha da Suécia visitam Ouro Preto antes da COP30 em Belém. Quem tá acompanhando é a Laura Gorino. Vamos ouvir. O rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Silvia da Suécia estiveram em Ouro Preto nesta terça-feira para uma visita turística. Durante a estadia na cidade histórica, os monarcas conheceram os principais pontos turísticos da cidade, como a Igreja de São Francisco de Assis e a Basílica do Pilar. A Igreja de São Francisco é uma das principais obras de Aleijadinho, com fundação datada do século XVIII, e também é considerada uma das obras-primas do barroco brasileiro. A Feirinha de Pedra Sabão, famosa pelos seus artesanatos, foi outro ponto turístico ouropretano visitado pelo casal real. Mas essa visita está longe de ser a maior ligação do casal com o Brasil. A rainha Silvia possui DNA brasileiro e já viveu no Brasil quando criança, no estado de São Paulo. Filha de pai alemão e mãe brasileira, a monarca já deu declarações afirmando ter o coração brasileiro. O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, falou sobre a visita real. Um destaque muito especial nesse momento em que estamos recebendo visitantes do mundo inteiro a caminho da COP30 em Belém do Pará. Muitas autoridades, muitos especialistas, muitos representantes dos países têm passado por Ouro Preto e um destaque muito especial cabe ao rei e à rainha da Suécia, que fizeram questão de andar pelas nossas ladeiras, conhecer as nossas igrejas, conviveram com o nosso povo, andaram pelas ruas, uma presença que mostra como Ouro Preto hoje é um polo realmente internacional de turismo, uma cidade cosmopolita que recebe pessoas de todos os países. Ouvimos Ângelo Osvaldo, prefeito de Ouro Preto. Da região dos Inconfidentes, Laura Gorino. Ô Laura, obrigado pela informação. O rei aproveita, reza, tem bastante igreja, tem aquela ouropretana, cervejinha boa. É um bom de um passeio, amigão. Um abraço aí pra turma de Ouro Preto, obrigado pelo carinho, pela audiência. 4.000 militares americanos cercam a Venezuela. Os Estados Unidos mobilizaram cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais, numa das maiores operações militares já vistas na região. Oficialmente, a missão busca conter o narcotráfico, mas a presença massiva de tropas levanta suspeitas de um recado direto ao governo Maduro. Esses 4.000 militares representam não só poder bélico, mas também pressão psicológica, mostrando até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir. O governo venezuelano já classificou a operação como uma ameaça à paz. Enquanto isso, analistas veem na mobilização um gesto de intimidação, mais político do que militar. E você, acha que isso é apenas pressão ou o prenúncio de algo maior? Comenta aí e já segue para não perder o próximo capítulo. 4.000 militares americanos cercam a Venezuela. Os Estados Unidos mobilizaram cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais, numa das maiores operações militares já vistas na região. Oficialmente, a missão busca conter o narcotráfico, mas a presença massiva de tropas levanta suspeitas de um recado direto ao governo Maduro. Esses 4.000 militares representam não só poder bélico, mas também pressão psicológica, mostrando até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir. O governo venezuelano já classificou a operação como uma ameaça à paz. Enquanto isso, analistas veem na mobilização um gesto de intimidação, mais político do que militar. E você, acha que isso é apenas pressão ou o prenúncio de algo maior? Comenta aí e já segue para não perder o próximo capítulo.
4.000 militares americanos cercam a Venezuela. Os Estados Unidos mobilizaram cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais, numa das maiores operações militares já vistas na região. Oficialmente, a missão busca conter o narcotráfico, mas a presença massiva de tropas levanta suspeitas de um recado direto ao governo Maduro. Esses 4.000 militares representam não só poder bélico, mas também pressão psicológica, mostrando até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir. O governo venezuelano já classificou a operação como uma ameaça à paz. Enquanto isso, analistas veem na mobilização um gesto de intimidação, mais político do que militar. E você, acha que isso é apenas pressão ou o prenúncio de algo maior? Comenta aí e já segue para não perder o próximo capítulo. Oi, Ivan, outro assunto ainda que está movimentando o noticiário internacional é o Hugo Elpódio Carvajal, que você tem novidades aí a respeito do julgamento do ex-chefe de inteligência militar da Venezuela, né? Trazendo aqui, então, de novo o assunto para a América Latina. Lembrando que todos estamos ansiosos por essas delações todas, provas e por uma possível entrega aí do Nicolás Maduro. Quero te ouvir a respeito, Ivan. Isso mesmo, Geisiane. Ontem à tarde, a justiça americana, autoridades da justiça americana, melhor dizendo, entraram com um pedido na corte em Nova York, onde está sendo julgado o caso, para que se adie o julgamento que estava marcado agora para 19 de novembro. Esse seria mais um adiamento, né? O primeiro julgamento estava marcado agora para 29 de outubro, foi adiado para 19 de novembro, e agora as autoridades pediram o adiamento para o final de janeiro, portanto, tem aproximadamente mais 2 meses de prazo. A autoridade do tribunal lá de Nova York ainda não decidiu se adia ou se segura mais um pouco. A probabilidade é que sim, que seja adiado. Até, inclusive, antes de entrarmos ao vivo aqui, eu conferi no site do Departamento de Justiça ali da Corte, não é? E o juiz ainda não tinha decidido, mas muito provavelmente fica para janeiro de 2026. Geisiane, o que significa esse adiamento? Que Hugo Elpódio Carvajal deve estar entregando uma quantidade enorme de provas, de documentos, e que, portanto, as autoridades americanas que negociam uma delação premiada com Hugo Elpódio Carvajal necessitam de mais tempo para averiguar essas provas que ele está entregando. Lembrando que no momento, hoje, 5 de novembro de 2025, Hugo Elpódio Carvajal muito provavelmente seria condenado à prisão perpétua. Ele está tentando negociar aí uma redução da sua pena, ou até mesmo há quem diga que, dependendo da quantidade de conteúdo que ele entregue e da importância desse conteúdo, ele pode até entrar no sistema de proteção a testemunhas nos Estados Unidos. Então, a gente precisa acompanhar esse caso, vamos ver se o juiz muito provavelmente vai conceder esse tempo para as autoridades que agora vão pressionar aí o Hugo Elpódio Carvajal, acompanhar a defesa do Hugo Elpódio Carvajal e se de fato ele consegue provar tudo aquilo que ele está entregando. E aí, então, se o juiz optar pela decisão de adiar o julgamento, aí ficaria somente para o final de janeiro de 2026 ou até, quem sabe, fevereiro. Geisiane, eu sei que existe uma expectativa muito grande, mas essa possibilidade existia. E, por outro lado, quanto maior a expectativa, né, maior a demora, maior é justamente a quantidade de conteúdo que ele está entregando. Então, se por um lado tem a frustração das pessoas que estão aguardando o resultado desse julgamento, por outro lado é aquela coisa, quanto mais demorar é porque realmente mais importante é a delação que ele está fazendo. Geisiane. Serrão, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Vamos lá, Ivan Kleber. E aí, vão surgir realmente novas delações? Há uma possibilidade, hoje se especulou sobre um novo narcotraficante que poderia estar fazendo denúncias que envolveriam até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até que ponto isso pode ser verdade? Estariam realmente aí aguardando novas revelações do caso Carvajal para alimentar ainda mais esse processo polêmico? Então, Serrão, nós tivemos aí uma temporada de delações, porque entre junho e julho, o Hugo Elpódio Carvajal, ele fez a confissão dos seus crimes e deu início ao processo que nós estamos acompanhando agora. Só que além dele, as pessoas devem se lembrar do El Chapo, que dizem que foi um traficante tão forte quanto foi o Pablo Escobar. 2 filhos do El Chapo estão presos e teriam dado, então, aí, início a um processo de delação premiada também. Inclusive, foi no mesmo período do Hugo Elpódio Carvajal, entre junho e julho.
nessa corrida por delações, o Hugo El Pollo Carvajal está um pouco mais avançado. Serrão, o que está acontecendo? Existe aí uma tentativa de quem tentar conseguir delatar primeiro vai eventualmente conseguir um acordo melhor, aquela coisa, quem ficar por último nas delações, de repente não tem mais nada, nenhuma novidade ali para agregar às autoridades americanas e perde a oportunidade de conseguir um bom acordo. Então, 2 filhos do El Chapo já estariam no processo aí de negociar, e segundo um jornalista espanhol, um deles teria trazido informações aí que possivelmente ligariam um esquema de abastecimento aí de campanha ao presidente Lula. A gente precisa averiguar isso, são informações que não são oficiais, são extraoficiais, que acabam saindo ali desse departamento que está negociando as delações premiadas. Eu acredito que nas próximas semanas a gente possa ter uma novidade ou eventualmente uma confirmação oficial sobre isso, Serrão. Geisiane, eu devolvo para você. Dança das cadeiras, então, hein? Quem brincou ali de danças das cadeiras já sabe que tem que correr para pegar essa delação aí. Da Luz, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Ivan, recentemente Donald Trump disse que não planejava nenhuma ação direta em território da Venezuela, como algumas pessoas aqui no Brasil imaginavam que haveria intervenção sobre o presidente Hugo Maduro. Agora, o que se especula aí, porque ao mesmo tempo ele disse que não crê que Maduro fique muito tempo ainda no governo. O que se especula que os Estados Unidos poderá fazer para enfraquecer mais ainda Maduro? Então, Daluz, vamos voltar a junho deste ano, quando ele foi questionado dias antes do ataque americano com os bombardeiros B-2 a instalações nucleares do Irã. Ele disse, não, a gente vai dar 2 semanas para o regime iraniano analisar uma proposta que nós enviamos. 2 dias depois, os B-2 estavam já em espaço aéreo iraniano. Portanto, essas declarações do presidente americano Trump de que ele não pretende atacar a Venezuela, neste momento, elas têm o valor que têm, ou seja, pode ser uma ação de despistagem. Quem foi nessa linha também foi o secretário de Estado, Marco Rubio. Agora vamos para a prática, vamos para a ação daquilo que de fato está acontecendo. O Gerald Ford, maior porta-aviões do mundo, já passou pelo Estreito de Gibraltar, está no Oceano Atlântico navegando em direção ao Caribe. A força militar dos Estados Unidos na região corresponde a aproximadamente 15% de todo o seu poderio naval. É muita coisa, já é maior do que todo o poderio naval da América do Sul. Os Estados Unidos vêm construindo alianças importantes com a Argentina, Paraguai, Equador e outros países ali do Caribe, justamente para ter essa permissão e ter essa possibilidade de ação ali nos mares do Caribe, o que constrói aí uma pressão enorme em cima do Nicolás Maduro. Aqui nos Estados Unidos, o que se especula é que Trump já passou de uma linha de não retorno, de um ponto de não retorno, ou seja, de alguma maneira ele vai ter que optar por uma opção, e essa opção ela é a queda do regime de Nicolás Maduro. A preocupação não é tanto o dia em que a Marinha Americana tome esta ação, mas o dia seguinte, se a oposição terá força para manter o poder. A gente sabe que não existe vácuo de poder, e aí entra a figura de Maria Corina Machado, que inclusive deu uma entrevista essa semana, dizendo que já conversou com investidores, o banco inglês Barclays, a empresa UPS, entre outras empresas que estariam dispostas a investir pesado, investir bastante na Venezuela, tão logo a oposição assumisse o poder naquele país. Ela também fez uma denúncia gravíssima, algumas delas a gente já trouxe aqui para a nossa audiência, mas é bom corroborar isso, né? A Maria Corina Machado disse que existe ali na Venezuela agentes que estão ali na Venezuela, agentes da Rússia, agentes do Irã, inclusive do Hezbollah e, olha só, do Hamas, operando na defesa do regime. Então a Maria Corina Machado agora faz esse trabalho internacional de mostrar que a oposição, sim, está pronta para assumir o poder tão logo Nicolás Maduro caia. Do lado americano, os últimos detalhes aí para uma possível ação militar na Venezuela. Geisiane. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas de espetacularizações, de abusos,
de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população. Grandes poderes os senhores assumem, entre os quais o menor deles é poder andar armado. Quem manda no nosso país é a mãe, filho. A mãe que manda. E sabe quem é a mãe? Vocês querem saber quem é a mãe? A mãe é o careca lá. O careca é a mãe. Alexandre de Moraes, que é filiado ao PSDB. Esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo. O seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Mas é verdade. Por mais escandaloso que seja, foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Eu acho um escândalo. Eu acho, sinceramente, que tem que haver uma mobilização da sociedade brasileira. Lá no Senado nós vamos fazer o bom combate, ele vai ser sabatinado, mas eu acho que é mais do que isso. Com tantos juristas conceituados no país, uma indicação como essa. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo. O seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Parece mais um arranjo para o governo Temer tentar se livrar dessas investigações. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos, que surjam mobilizações da sociedade civil. Bom, e o primeiro comando da capital se fortalece do outro lado do país com apoio internacional. Um vídeo mostra Sébastien Marcet, um dos traficantes mais procurados do mundo, reunido com lideranças do PCC e fazendo ameaças diretas a rivais e forças policiais, incluindo guerra na fronteira do Brasil. A gravação teria sido feita em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde Marcet mantém sua base de operações. Ele aparece portando um fuzil e cercado de aliados armados diante de bandeiras e símbolos relacionados ao PCC e às rotas do grupo no Paraguai. Estavam presentes criminosos identificados como Patrick Salomão, o Forjado, Pedro Luiz da Silva Soares, o Chacal, Sérgio Luiz de Freitas, o Mijão, que compõem a liderança das ruas do PCC. Marcet, conhecido como El Jugador, é acusado de enviar mais de 16 toneladas de cocaína pura da Bolívia para a Europa, comandar rede milionária de lavagem de dinheiro, corromper instituições e financiar homicídios relacionados ao tráfico. A parceria com o PCC foi consolidada depois de anos de convivência na prisão Libertad, no Uruguai, transformando o cartel uruguaio em braço logístico do PCC na rota Bolívia-Brasil, Paraguai e Europa. Silvio, quero ouvi-lo. Todos têm um apelido, né? Esse é o jogador, El Jugador. E o vídeo é impressionante. Ele ali é o único que não usa máscara, né? Ele mostra ali o rosto e falando aí dessas alianças internacionais e ameaçando, inclusive, as fronteiras com o Brasil. Um dos motivos do apelido do jogador é porque ele comprou um time de futebol na Bolívia. Mas, olha só, cada vez mais parecido, né? Toda a estética que a gente acompanha com as Farc da Colômbia, com a época dos cartéis que o Augusto citou agora há pouco. Tudo muito parecido. A estética é similar, só que agora na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, que hoje é um dos grandes pontos aqui na América Latina para a logística, de organização, de fato, da logística de envio de droga para o mercado europeu, o mercado asiático, para o outro lado do planeta, mas sobretudo para a Europa. E o escoamento, como foi lembrado pelo Augusto, acontece pelo Brasil, grande parte. O Brasil é um corredor para o escoamento da droga pelos portos. Porto de Santos, outros portos também e até aeroportos. Mas Santos, sabemos, é ali a principal porta. Essa mensagem, esse depoimento, declaração desse rapaz, ela é simbólica, porque mostra a expansão do PCC para fora das nossas fronteiras. E não é domínio territorial. Importante voltar nesse ponto que o Augusto tratava. O PCC é uma máquina de lavar dinheiro, é uma máquina que se obteve ramificações em várias partes.
postos de gasolina em São Paulo, no interior de São Paulo, atua com jogos de azar, atua com aluguel de armas para quem quer praticar. O bandido aluga armas do PCC para fazer assaltos a bancos, tráfico de armas pelo Paraguai e agora essa trinca, né, que você descreve, Paula. É a Bolívia, o Paraguai, o PCC já tem presença no Paraguai e agora uma presença muito forte na Bolívia. Ali naquela imagem estão emissões exatas do PCC, bandeira do PCC. É um recado para dizer, olha, nós estamos juntos aqui, estamos formando um bloco na América Latina. Por que os Estados Unidos, e aí fica a pergunta que é retórica, por que será que o governo americano linha dura de Donald Trump insiste em combater o narcotráfico na Venezuela, na Colômbia e as demais ramificações? Vai chegar no Brasil, vai chegar no Paraguai, vai chegar na Bolívia. Uma das respostas possíveis, na minha opinião, é isso. Porque isso é narcoestado. Isso já é um narcoestado. Isso já é a formação de narcoterroristas. Porque o Brasil, já que falávamos do Congresso Nacional, da inutilidade de uma CPI de senadores nessa hora, por que o Congresso Nacional, se quer trabalhar, não aprova um projeto para transformar as grandes facções criminosas, por exemplo, o Comando Vermelho do Rio e o PCC paulista, mas que já se espraiou para outros estados, em narcoterroristas, classificá-los como terroristas. E aí, desde o follow the money até a eliminação física desses bandidos. Isso só poderia acontecer por meio dessa classificação, porque aí torna-se um problema internacional. Pois é, Piotr, a gente acompanha ali no vídeo, né, a ousadia desse criminoso traficante, inclusive debochando, né, das forças ali em relação à localização. Hoje eu posso estar no Paraguai, amanhã na Bolívia, eu não ligo para ninguém e é melhor que seja meu amigo, porque se for inimigo a gente declara guerra, né? O deboche é só a forma, mas ele fez uma declaração de guerra. Eu concordo com vocês, é uma declaração de guerra. Ele está dizendo, eu posso fazer o que eu quiser, e ele diz certamente, ele cita, né, as referências ao PCC e, claro, ao Brasil. A questão, o Silvio mencionou há pouco, né? O Brasil não tem condições de combater isso, porque, primeiro, não tem uma política nacional para combater o narcotráfico. Essa é a primeira questão. O governo brasileiro não sabe, não quer, não tem a intenção e, em alguns momentos, acha que até o narcotraficante é uma vítima da sociedade. Estou falando do governo Lula, não dos governadores de direita, não desses governadores. Estou falando do Rio de Janeiro, de São Paulo. A gente viu a operação contra o PCC aqui no Porto, aqui na região do Guarujá, na Baixada Santista, por parte do governo do Estado de São Paulo. Agora essa operação do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. As demonstrações de combate ao crime vêm de governadores de direita. Em algum momento alguém vai falar assim, o Brasil está polarizado. Nessa questão do crime, a direita quer combater, a esquerda não quer. Porque quais são as ações do governo federal? Neste caso, se a gente vai imaginar que isso vá adiante, que esse narcotraficante leve adiante essa questão de declarar guerra. Quais são as condições que o Brasil tem hoje? Está preparado para enfrentar essa situação? Não, em algum momento vai ter que ceder e pedir ajuda a quem faz isso já há muito tempo. E aí nós estamos falando das forças americanas, que já fizeram isso na Colômbia, estão fazendo agora em relação à Venezuela, porque hoje você não tem esse equipamento, você não tem essa inteligência. Tá? As Forças Armadas brasileiras estão sendo impedidas pelo governo Lula de sequer emprestar, como mencionou Augusto aqui, os blindados que são por lagarta, ou seja, não são rodas convencionais, que poderiam ultrapassar essas barricadas. Barricada feita de ônibus, de tijolo, não sei do que, essas coisas todas ali, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Quais são exatamente as informações de inteligência que tem, por exemplo, as forças militares brasileiras ou a Polícia Federal em relação a essa área de fronteira? Se tem, estão sendo incompetentes, estão sendo incapazes de conter a entrada de tráfico de armas, estão sendo incapazes de entrar, de bloquear a entrada de drogas. Porque, se essas coisas estão chegando no Porto de Santos e aí cabe na ponta a Polícia de São Paulo combater, é porque a Polícia Federal não fez o trabalho dela das fronteiras. Está muito simples. E se por acaso a Polícia Federal não tem efetivo e precisasse, por exemplo, também das Forças Armadas, porque uma das obrigações das Forças Armadas é exatamente proteger o solo nacional, ou seja, a soberania nacional, e isso é uma invasão de soberania, também não fizeram essa parceria. Bom, então o governo federal não tem plano nenhum. É simples, porque se na ponta está estourando o crime organizado e tem arma de tudo quanto é lugar do mundo, a droga que o Brasil não produz, o Brasil não produz cocaína, essa cocaína entra pelas fronteiras brasileiras, que deveriam ser vigiadas pela Polícia Federal. Então está certo, é muito claro. É preciso comparar. A direita está combatendo o crime.
pelos governadores do Estado. Só que combate na ponta, porque não tem acesso, obviamente, às fronteiras. E a esquerda, que é representada pelo governo federal, está fazendo o quê? De que lado está o governo federal, o governo Lula nessa questão? E está fazendo o quê, literalmente? Augusto, antes de te ouvir, o senhor bem lembrou, né? O traficante mais procurado do mundo, Sébastien Marcet, também conhecido como o jogador. Inclusive, há uma recompensa de 2 milhões de dólares aí pela cabeça, né, do Sébastien Marcet, ele que está no topo da lista vermelha da Interpol e é procurado aí pelo DEA, que é o Departamento de Repressão às Drogas dos Estados Unidos. Está aí, então, a foto do criminoso, Augusto. Ele deveria se esconder em qualquer redação de jornal, aí na imprensa estatizada. Por exemplo, eu no sábado li um editorial, a edição digital, a versão digital do Estadão, que era até um editorial sensato, reconhecendo que o Brasil trata como meninos que sofreram muito na infância, vítimas da sociedade, e aí se filiam a uma organização criminosa. O Estadão estava demolindo isso no editorial. Você tem os assassinos da verdade agindo na redação. São repórteres, conheço bem essa turma aí. Você tem que vigiar o sujeito que mata a verdade no nascedouro e não chega a alguém, por exemplo, que pensa diferente e precisa escrever um editorial. Exemplo, o Tarcísio é um governador que evidentemente faz o possível para combater organizações criminosas, né? E é criticado por isso, pela turma da bandidolatria, que está em todas as redações da imprensa que faz parte do consórcio. Não precisam da ordem do patrão, não. Eles sabem fazer isso. Então, veja só, saiu a notícia de que em São Paulo, que vai deixando de ser uma cidade de figurar entre as mais violentas do Brasil, já não figura desde o começo do governo. Aqui, é uma das mais seguras. Eles conseguiram a seguinte informação, divulgada pela Secretaria de Segurança Pública. Como eles acham que o Derrite pode ser candidato a algum cargo, senador, tá, e eles não gostam do Derrite, que é o secretário, e tem pavor da candidatura do governador à presidência da República, vou resumir aqui. A Secretaria divulgou que, segundo os dados de setembro, houve em São Paulo o seguinte: estupros, queda de 2% em setembro. Homicídios, queda de 22%. Latrocínios, queda de 40%. Roubos, queda de 10%. E furtos, alta de 3%. Furto é o roubo aí sem violência. Você pega uma coisa que não é tua sem violência. Se eu tiver de sofrer for vítima de algum criminoso, eu quero que faça isso comigo. Rouba. Porque você não corre risco nenhum. Título. Furtos crescem 9%, e não 3%, na cidade de São Paulo em setembro. Ponto. Estadão. E tem um cara aqui espancando o editorial do próprio jornal. Vamos parar com isso e tal. Esse aqui gosta tanto, o cara que escreveu isso, não assinou, gosta tanto de bandido que quanto mais grave o crime, maior é a paixão. E ele retirou do título os ladrões, os latrocidas, que é o roubo seguido de morte, os homicidas e os estupradores. É isso aqui. Então o sujeito lê isso aqui e fala, eu não vou para São Paulo. Aí vai para o Rio, não pode. Cai na mão da Polícia Civil ou da Polícia Militar, que andam matando os meninos do morro. Então a imprensa também é formada por gente que não esperou nunca ônibus à noite e que acha que bandido bom é bandido no poder. É o caso do Lula.